Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? O salmo de hoje é o Salmo 133. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler. É um salmo de 3 versos e é um salmo muito especial que tem lições muito profundas para as nossas vidas. E eu gostaria que você refletisse sobre o quanto que Davi amava estar na presença de Deus, na presença do Senhor. Ele escreve vários salmos falando sobre isso. E eu vejo o Salmo 133, esse convite. O convite a amar a presença de Deus. Ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é sempre bom estar na tua presença, é sempre bom buscar a tua face, é sempre bom fazer a tua vontade, é sempre bom, ó Deus, entender, ó Deus, das coisas que são mais profundas e importantes na vida, Senhor. Às vezes nós gastamos e perdemos nosso tempo com tantas coisas, Senhor, sendo que o mais importante é estar em tua presença, reconhecer a tua presença, reconhecer a tua bondade, o teu amor que é tão grande para conosco. Que agora, ó Pai, nossos corações estejam sensíveis a ouvir a tua voz. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, o Salmo 133, esse é um salmo de peregrinação, expresso por Davi, e que ele geralmente era entoado pelo povo quando o povo estava subindo, indo para Jerusalém. Então, é um dos salmos de que as pessoas que estavam vendo os peregrinos indo para Jerusalém, eles ouviam eles cantando esse salmo, e era como se estivesse fazendo um alerta. Vamos adorar a Deus, vamos buscar o Senhor. E aqui ele destaca para nós como é bom a comunhão do povo de Deus, como é bom estar junto com o Senhor. E é bom a gente lembrar que Davi, nos seus últimos anos de reinado, ele enfrentou muitas oposições, ele enfrentou muitas lutas, muitos conflitos, e ele compõe esse salmo para que eles se lembrem que a unidade do povo de Deus é muito importante, que nós precisamos aprender a manter a unidade do povo de Deus. Nós precisamos preservar a unidade do povo de Deus. E isso só é possível por aqueles que são cristãos maduros espiritualmente. E como eu vejo que nós carecemos de crentes maduros espiritualmente, crentes que são verdadeiros discípulos, que são abnegados na obra do Senhor, que são comprometidos com Cristo Jesus, com o nosso Deus. Isso é muito importante. Ele usa essa expressão tão profunda, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão. Então ele está dizendo que quando nós nos reunimos, existem coisas de uma dimensão sobrenatural que está acontecendo. E quando acontecia a unção do sacerdote, a unção tinha que ser derramado um óleo de tal maneira que esse óleo escorresse para todas as pessoas. E o ambiente ficava
perfumado. O óleo caía e aquele perfume ficava no aroma, e as pessoas iam embora lembrando desse aroma, lembrando do óleo, da presença de Deus. Às vezes nós não nos preparamos para vir adorar a Deus, e às vezes nós não estamos com o coração desejoso de ver a unção de Deus sendo derramada. A minha oração é que Deus tire essa cegueira espiritual do povo dele. É muito triste ver crentes que perderam completamente a noção do sagrado, a noção do que nós estamos fazendo. Vocês já perceberam, queridos irmãos, como essa porta se abre no dia de domingo? Tem pessoas que levantam, já contei, 10 vezes no período de 1h30. Não conseguem sentar 30 minutos para ouvir uma palavra de Deus, porque perderam a noção do sagrado e do que estão fazendo. Tem dia que é muito triste pregar, porque as pessoas estão achando que estão fazendo coisas, sendo que o prioritário é fazer como Maria fez. É escolher a boa parte. E escolher a boa parte é estar atento para a palavra de Deus. Eu venho com o coração hoje muito humilde diante de Deus, porque eu sei que nós estamos num ato sagrado, mesmo com poucas pessoas. É um ato sagrado. É um ambiente sagrado. É um ambiente que, para quem viu como a igreja começou e vê aonde a gente conseguiu chegar, é um ato que tem uma dimensão muito profunda. Por isso que eu não abro mão. Eu não abro mão de servir a Deus, eu não abro mão de servir ao Senhor, porque eu vi Deus fazer grandes coisas. Eu vejo Deus fazer grandes coisas. Em cada encontro eu venho com uma única expectativa: Senhor, o que Tu vais fazer? O que Tu vais fazer? Será que você tem essa expectativa? Será que você fala isso? Senhor, o que Tu vais fazer? Se você vem para um culto sem expectativa nenhuma, você sai vazio da mesma maneira, porque você não preparou seu coração para ver algo que Deus quer fazer com você. Tudo que nós formos fazer, nós temos que nos preparar para nos reunir e fazer sempre o nosso melhor. Quando eu trabalhava no shopping, tinha que fazer barba quase todos os dias. Desde cedo minha barba crescia e ficava. Antes era uns punhadinhos assim, ficava a coisa mais feia. Então tinha que fazer barba todos os dias, porque ia fazer um atendimento ao público. Então eu tinha que ir preparado. Melhor roupa. Um bom desodorante. E às vezes nós viemos para a igreja e nós não entendemos o que nós estamos fazendo. Nós perdemos a dimensão do sagrado. Então, vamos perceber algumas coisas aqui nesta noite. 4 lições para a gente. Quanto que é importante a comunhão. Primeiro, a unidade dos irmãos é sinal de maturidade espiritual. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. A comunhão do povo de Deus é agradável a Deus. Amém? É agradável ao Senhor. É benéfica a cada um de nós. Quando nos reunimos, é uma reunião diferente, porque aqui nós estamos aqui para dizer que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e que nós amamos o nosso próximo, que nós nos preocupamos com o próximo. Nada mais glorioso à vista de Deus do que a harmonia entre os que professam a sua fé em Cristo Jesus. Já afirmou João Calvino nas suas Institutas.
crentes maduros espiritualmente, eles primam a comunhão. Eles primam a comunhão. Crentes maduros espiritualmente, eles são pontes. São pontes da graça de Deus ao coração do irmão. Eles não criam problemas, eles são solução. Eles são solução. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Crentes que são maduros espiritualmente, são crentes que buscam reconciliação. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 3, eles buscam o vínculo da paz. Amém? Quando existe no meio da igreja maledicência, quando existe no meio da igreja rivalidades, nós não estamos oferecendo um culto agradável ao nosso Deus. Nós precisamos sondar os nossos corações e ver se nós temos a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de estar com o povo de Deus, a alegria de estar com o Senhor, o nosso Deus. A segunda lição que nós precisamos entender nesse texto é que Deus quer derramar a unção do Espírito Santo dele na comunhão dos crentes. Quando houve o derramamento do Espírito Santo, os apóstolos estavam em Jerusalém, unidos, juntos. Se o crente não está na igreja, ele está onde? Da onde que o crente vai receber a unção dele? Não perca a dimensão do sagrado, do nosso encontro. Como eu expliquei para os irmãos, quando ia consagrar um sacerdote, eles derramavam bastante óleo, e todos que estavam ali naquele ambiente saíam dali com aquele cheiro no corpo, saíam com aquele cheiro nas suas narinas. Eles estariam lembrando daquilo no outro dia, E às vezes nas nossas reuniões, as pessoas não têm a dimensão disso. Os crentes perderam a dimensão do sagrado, perderam a dimensão do quanto é precioso estar na presença de Deus. A verdadeira comunhão nasce, não é do esforço humano, nasce da unção de Deus em nossos corações. Os que são verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus, eles experimentam essa ação do Espírito Santo em suas vidas. A verdadeira comunhão nasce pelo Espírito. É o Espírito Santo que promove o vínculo da paz, porque Ele é a paz, o fruto dele é a paz. Aonde tem o Espírito Santo tem comunhão, tem crescimento, tem respeito, tem amor. Por isso, queridos irmãos, o verdadeiro discipulado nasce pelo Espírito Santo, não é por imposição. A verdadeira unidade da igreja ela é sobrenatural. Onde o Espírito Santo age, não vai haver rivalidades, rixas, contendas, competição. Vai haver, pelo contrário, vai haver serviço cristão amoroso. Amém? Amém, irmãos?
Serviço cristão amoroso. Terceira lição é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Oh, queridos, uma brisa. Davi está dizendo o seguinte, que quando eles estão ali reunidos, vem uma brisa de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não é bom? Estar na beira da praia e sentir a brisa do mar. Não é bom subir num vale grande e de repente você vê assim aquela brisa. Não o vendaval que deu lá em Tubiara, lá de 115 km/h. Não, mas aquela brisa. A brisa de Deus. A verdadeira comunhão, irmãos, ela refrigera a alma, o coração. A verdadeira brisa de Deus renova a nossa esperança e a nossa fé. Onde o amor cristão reina, o ar é puro, o solo é fértil e o orvalho do céu cai constantemente. Amém? Não precisa fabricar. Não precisa fabricar. É natural. É natural. Ele está dizendo então que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Davi está dizendo que esse orvalho do Hermon é que no Monte Hermon, o cume dele, ele neva, ele fica gelado. Aí o vento bate nele e vai pelos vales. E vai pelos vales que estão secos, áridos. Quando a brisa do Hermon vem, é uma brisa então que traz uma esperança. Está vindo uma chuva aí. Está vindo uma água. É um aviso de Deus, está vindo um tempo novo de Deus. Amém? Que coisa linda esse salmo, né, irmãos? Então, aonde a gente está buscando, de fato, a presença de Deus, vai haver algo novo. Vai haver algo novo. E Jesus sabia tanto disso que ele chamou os discípulos para ir na última noite, para ir com eles. E antes da última noite, uma semana antes, quando Jesus chama os discípulos, ele vai para um monte para orar. E ali então acontece o monte da transfiguração. E é interessante que ele não vai sozinho. Ele chama 3 para ir com ele. E olha o tanto que a comunhão é uma coisa profunda para nós. Ele chama os 3. E desce do céu 2. Para ter comunhão com o Filho. O tanto que é importante a comunhão. Amém, irmãos? A comunhão é um elo espiritual sobrenatural. Nós não podemos perder a dimensão do sagrado. Nós não podemos perder a expectativa do agir de Deus sobre nossas vidas. Não podemos. Não podemos. A presença de Deus se manifesta quando nós, os verdadeiros discípulos, aprendem a cuidar da unidade do povo de Deus. Lembram que o salmo foi composto para que o povo viesse cantando até Jerusalém, numa época em que o povo já estava dividido. E ali aconteceu a divisão do reino do norte e de Judá, logo após a morte de Davi.
Davi, ele então faz o Salmo 133 como um salmo profético, para que o povo pudesse voltar a ter a unidade, estar juntos no mesmo propósito. Amém, igreja? Unidade no mesmo propósito. Por isso que eu digo, irmãos, o avivamento não depende só de um homem, depende da igreja, depende dos crentes comprometidos, depende de todos quererem, desejarem o agir de Deus, o mover de Deus. Querido irmão, entenda, é na unidade que existe a bênção de Deus para nós. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Amém? Por isso que pai e mãe têm que obrigar o filho a vir para a igreja. Por isso que a gente tem que vir para a igreja. Nós temos o privilégio de ter um templo público, aberto, para estar juntos, para adorar, para servir a Deus. Mas nós estamos perdendo a dimensão, nós estamos perdendo a expectativa. Talvez porque a gente comprou aparelho de ar-condicionado para colocar em casa. Quando eu fui pregar em Cuiabá, aí na casa do pastor que eu fiquei, não tinha ar-condicionado. Ele falou assim: pastor, toma um banho rapidinho, vão lá para a igreja que lá tem ar. Aí, incrível, 2 horas antes de começar o culto, a igreja estava cheia. E o que eu achei mais bonito e maravilhoso, os irmãos estavam sentados uns com os outros, conversando, orando. Aconteciam verdadeiras ministrações lá no meio da igreja, porque o povo entendeu que é bom e agradável estar juntos com os irmãos, viverem unidos, estar juntos, partilhando. Deus não apenas abençoa a unidade, Ele ordena bênçãos. A comunhão é um canal, irmãos, onde flui a vida espiritual, onde flui a paz, a alegria, o amor, a força de Deus para nós. A comunhão dos santos, irmãos, precisa ser para mim e para você um prelúdio do céu. É isso para você vir para a igreja? Vim para a igreja, é isso? Eu estou indo para o prelúdio do céu. E lembre-se, querido irmão, que isso depende do seu coração, da sua disposição, de ouvir o chamado, de atender o chamado, de buscar a comunhão com Deus e com o povo dele. O Salmo 133 nos mostra que a verdadeira espiritualidade se manifesta na vida cristã através da nossa experiência comunitária. Mas que para isso ser um fato e real, não é um sentimento, é uma escolha. É uma escolha de cada um. Davi, então, ele escreve o Salmo dizendo assim: você diz que ama a Deus? Perdoa o teu irmão. Mas ele me fez isso. Seja humilde, perdoa o teu irmão, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, na unidade do povo de Deus. O discípulo maduro entende que a unidade é agradável a Deus e essencial para o seu crescimento espiritual. Que é o Espírito Santo quem une o corpo de Cristo. Que a comunhão, ela traz o verdadeiro refrigério à alma. Onde a unidade, Deus ordena bênção e vida. Eu queria então,
te fazer uma pergunta, duas perguntas nesse momento. A primeira delas: qual a sua expectativa de vir à igreja? Quais são as suas motivações? Você está ouvindo o chamado de Deus e você entende que isso faz parte do seu compromisso com Deus? A segunda pergunta: você contribui para a unidade? Você se esforça pela unidade? Você se esforça pelo amor da igreja? Como eu disse, queridos irmãos, o verdadeiro discípulo, ele é um construtor de pontes e não de muros. Ele vive de forma que o mundo veja a presença de Deus na vida dele. E ele precisa viver para mostrar para o mundo que ele só está de pé porque ele está ligado à videira, que é Cristo Jesus, através da santa igreja dele. Como é bom e agradável os irmãos viverem unidos no Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos pedir que Deus nos dê sabedoria e direção para vivermos em unidade, para vivermos e experimentarmos a verdadeira comunhão em Cristo Jesus. Vamos orar. Feche os teus olhos e rogue ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por estar aqui, ó Deus, com os meus queridos irmãos, para te oferecer louvores, honras e glórias, para buscar direção do Senhor para as nossas vidas através da tua santa palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez anunciar a tua palavra, ó Deus. E eu rogo, ó Deus, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó Deus, desperte cada um, cada irmão, cada família, a valorizar mais, ó Deus, a comunhão, a participação, a contribuição, ó Deus, de permanecer e fazer, ó Deus, com que a tua igreja cresça, avance, nos torna verdadeiros, ó Deus, construtores de pontes, ó Deus, no teu reino. Nos torna, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, que compreendem e venham sempre, ó Deus, com fome e sede da manifestação do Senhor, ó Pai. Transforma esse ambiente, ó Deus. Transforma os corações, Senhor. Muda, ó Deus, a perspectiva. Tira, ó Deus, a cegueira espiritual. Desperta-nos, ó Deus, a compreender, ó Deus, quão importante é a comunhão, a unidade. Quão maravilhoso é estar reunido com teu povo, ó Deus. Ó Deus, nos torna sensíveis espiritualmente, ó Deus, para aprendermos de fato, ó Deus, a perceber os aromas que o Senhor está derramando neste lugar, Pai. Da maneira como o Senhor está derramando com teu Espírito neste lugar, nas vidas, Senhor. Quebra, ó Deus, quebra os corações, transforma as vidas, ó Pai. Nos faz, ó Deus, compreender, ó Deus, que o Senhor tem um sopro novo para nós, Senhor. O Senhor tem uma brisa nova para nós. Assim como o Senhor, ó Deus, soprou no Hermon e veio o orvalho do Hermon, ó Deus, para encher os corações de esperança, que aqui seja esse lugar da esperança, aonde sopra o sopro do Senhor, o teu Espírito Santo, ó Deus, a fortalecer a fé, a esperança, ó Deus, os corações. Que nós sejamos verdadeiramente os teus discípulos, e que nós realmente, ó Deus, tenhamos a alegria
de estar na tua casa, na tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.